Olá, meus amigos, Luiz Felício mais uma vez aqui com vocês no canal Telamix, onde o assunto volta a ser filmes, mas propriamente dito, o gênero de terror, que eu sei que muita gente curte aqui nesse canal. Eu decidi separar uma lista de alguns títulos não tão conhecidos do grande público, ou mesmo aquele que você, por um motivo ou por outro, acabou deixando passar desapercebidamente, talvez por falta de informação, ou mesmo a motivação de prestigiar, até pensando que pudesse ser um filme fraco, por não ter tido uma propaganda tão grande, por não ter sido muito comentado até nas redes sociais, mas que eu tenho certeza que você vai simplesmente devorar a partir do momento que você começar a assisti-los. Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa lista falando a respeito de Suspiria, A Dança do Medo, que nada mais é que um remake do original dos anos 80, que conta a história de Susie Banham, que foi incrivelmente interpretada por Dakota Johnson, que narra a história de uma jovem bailarina americana que vai para a prestigiada Marcus Dance Company em Berlim. Em plena época do comunismo, ela chega por lá quando conhece Patrícia, que foi interpretada por Chloe Grace Moretz. Essa primeira amizade desaparece misteriosamente, mas, tendo um progresso extraordinário com a orientação de Madame Blanc, interpretada por Tilda Swinton, que a atriz é um capítulo à parte desse filme, eu já vou explicar porquê. Suzy acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sarah, que foi interpretada por Mia Goth. Elas sim, ambas começam a compartilhar algumas suspeitas obscuras e ameaçadoras. Esse filme foi lançado em 11 de abril de 2019 e teve a direção do italiano Luca Guardino. É incrível, já vou adiantando que para você começar essa lista é imperdível. O filme ele tem quase 3 horas de duração, mas ele não é cansativo, porque tem voltas e reviravoltas. Eu dizia ainda há pouco que a Tilda Swinton é um capítulo à parte porque ela interpreta três personagens. Eu só falei um aqui para vocês. Vou deixar vocês descobrirem ao longo do filme, sem tirar informação antes do Google, ok, pessoal? Para fazer um desafio com vocês mesmos para ver se vocês vão descobrir quem são os outros personagens que ela está interpretando. Tamanha é a produção, não só em cima dela, como das outras atrizes, por exemplo, a Chloe Grace Moretz, eu acho que ela está irreconhecível, a própria Dakota Johnson. E o filme, ele é denso, ele é pesado, ele traz uma história sensacional. Ele não teve, como eu disse a exemplo dos outros títulos, uma entrada de marketing muito grande. Passou em poucas salas aqui no Brasil, inclusive, apesar de um elenco poderoso e caro como esse. É envolvente a maneira ao qual você quer descobrir a todo momento o que está acontecendo dentro daquela companhia de balé, que não é simplesmente uma companhia de dança, apesar de renomada. Existe um pacto por detrás de tudo, a fim de que essa companhia comece a conseguir a ter êxito nos seus trabalhos. E o fato de ser contado remetendo da época do Muro de Berlim, ou seja, da Alemanha comunista, quando nós tínhamos duas Alemanhas, é incrível para quem se envolve. Não tem um enredo mastigadinho. Então, se você também é aquele que gosta de filmes do estilo James Wan, onde a história é contada, né, mastigadinha com jumpscares, esse não é o filme para você. Mas se você degluti-lo do começo ao último minuto, meu amigo, eu tenho certeza, ou minha amiga, ok?
Eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui e vão falar assim: olha, Luiz, valeu demais de verdade assistir Suspiria, que é tão incrível quanto o primeiro filme lá da década de 80. Bom, mas vamos lá falar agora a respeito de Canibal Holocausto, um filme de muita, mas muita polêmica, que na verdade tem uma produção italiana de 1980 do subgênero gore, dirigido por Ruggero Deodato. O filme, na verdade, ele conta a história de pesquisadores que vêm para a Amazônia estudar o comportamento de algumas tribos que cometem o canibalismo, quando de repente eles acabam se tornando o prato principal daquela tribo. Não todos, vou deixar para vocês assistirem, claro, para não dar spoilers. O que tornou Canibal Holocausto um filme cult é não só a parte tocante da mística das tribos, não só a parte tocante do canibalismo, mas o teor de realidade é tão grande no filme que diretor e produtores foram presos na Itália na época, imaginando-se que esse pudesse ter sido um filme snuff, ou snuff, como vocês preferirem. O que seriam os filmes snuffs? Produções com filmagens reais. Então, estava sendo suspeito na época que os atores que eram devorados pela tribo tivessem de fato morrido naquelas circunstâncias. Isso fez com que eles tivessem que provar a inocência, localizando um dos atores que estava na Escócia, lá escondido. Por exemplo, na época a gente não tinha internet para fácil comunicação, né, achar o cara e tal, e até que esse cara foi o que faltava para ser achado de fato se apresentasse às autoridades italianas, todo mundo ficou no xadrez. Então, Canibal Holocausto é um filme, resumidamente, que é indicado para quem tem estômago forte e não se impressiona fácil. Apesar dele ser lá da década de 80, ele é muito forte, um dos filmes mais sanguinolentos que eu já assisti até hoje. Mas se você curte, manda ver aqui dentro dessa lista. A Casa do Fim dos Tempos, que conta a história de Dulce, que é uma mãe de família que tem encontros com aparições dentro de sua velha casa, lugar em que se desdobra uma terrível profecia. 30 anos depois, Dulce já é uma anciã e volta a casa para decifrar o mistério e a tragédia que tanto tem atormentado a todos. A Casa do Fim dos Tempos é o primeiro filme venezuelano de suspense com toques de terror que teve a direção de Alejandro Hidalgo e protagonizada por Rudy Rodrigues, Gonzalo Cunheiro, Rosmel Bustante e Guilherme Garcia. O filme foi lançado em 21 de junho de 2013. O filme ele já começa com um tom bem pesado de terror, ok? Depois ele perde um pouco a motivação, se torna até meio que uma novela mexicana, mas a partir do quarto, quinto ato, quando ele começa a se encorpar e você começa a perceber aquela história que ele, de fato ele está te contando, você se prende. E o plot twist, meu amigo, é sensacional. É um dos melhores filmes de terror e suspense que eu já assisti. Eu confesso que eu me desmotivei. Eu vou falar para vocês lá no meio do filme. Ai, putz, meio água com açúcar. Os caras estão querendo fazer o que aí? Tá parecendo malhação, né? Drama, novelinha da Globo. Mas depois que o diretor ele mostra o que de fato, como eu disse ainda há pouco, ele estava querendo mostrar para você, olha, é uma sacada muito, mas muito legal mesmo, e você não pode deixar de assistir. Uma dica aí, tem aqui no YouTube. Dá uma caçada aí rapidinho no campo de busca. A Casa do Fim dos Tempos, e você vai encontrá-lo, dá para você assistir de boa aí da sua casa. E vamos então dar prosseguimento da nossa lista falando a respeito de
O Orfanato, um filme que teve a produção de Guillermo del Toro, que segue com Laura, uma mulher que passou os anos mais felizes de sua vida em um orfanato, onde recebeu os cuidados de uma equipe e de outros companheiros órfãos, a quem considerava como se fossem seus irmãos e irmãs verdadeiros. Agora ela, com 30 anos, retorna ao local com seu marido Carlos e seu filho Simão, de apenas 7 anos. Ela deseja, assim, restaurar e reabrir o orfanato, que está abandonado há vários anos. O local logo desperta a imaginação de Simão, seu filho, que passa a criar contos fantásticos envolvendo amigos imaginários. Entretanto, na medida que os contos começam a ficar mais estranhos, Laura começa a desconfiar que há algo à espreita da casa e o mal rondando o seu filho, ou seja, Simão. Eu me surpreendi muito, como disse ainda há pouco. A levada da história é sensacional. Não chega a ser um terrorzão, mas a todo momento você quer descobrir o que está acontecendo ali dentro daquela casa. Ele te envolve de uma maneira tão forte que chega a alguns momentos que você fica tenso de verdade. E é muito fácil a maneira com que o garotinho, ou Simão, te envolve. Porque todo o mistério está em volta dele. O garoto cria lá um tal amigo imaginário, uma outra amiguinha imaginária, e a mãe, no começo, a Laura, ela, tipo, coisa de criança. Mas depois isso começa a deixá-la nervosa. E é esse nervosismo que faz com que a história comece a se desenhar de uma forma não muito linear, mas interessante. E por outro lado, uma trilha sonora simples, mas que deixa você naquele cagaço. E apesar de ser uma locação não tão aterrorizante, os corredores obscuros e, por outro lado, quartos vazios e abandonados vão te envolvendo de uma maneira espetacular. E abrindo um pequeno parênteses, eu gostaria de indicar também um curta-metragem que está disponível aqui no YouTube para todos assistirem, chamado Âmago, que conta o drama da menina Yasmin, que vive com sua mãe, grávida, e seu padrasto abusivo. Com saudades do pai, Yasmin se prende às lembranças que uma caixa cheia de fitas de áudio lhe proporciona, juntamente com o nostálgico Walkman. Mas o problema é que o aparelho não funciona. Ao pegar suas economias e comprar um outro toca-fitas de um homem na rua, a garota ganha um presente que irá mudar a sua vida. Um livro macabro. Em casa, o padrasto segue batendo na mãe e a violência atinge o ápice quando ele dá uma surra em Yasmin. Deste ponto em diante, só vendo para saber o desfecho, conforme diz a sinopse. O filme é dirigido pelo cineasta Léo Miguel e está disponível aqui no YouTube, como eu disse ainda há pouco para vocês. O link nós estamos deixando aqui mesmo na descrição. Vale muito a pena, é um filme que tem um tom sobrenatural muito envolvente, sobretudo com uma levada de uma história dramática, e mesmo sendo um curta-metragem, em poucos minutos, onde é retratado, consegue nos passar a exata atenção de um bom terror qualificado. Boa Noite, Mamãe, um filme que eu inclusive também tenho o review retrô aqui. Aliás, o review retrô não, o review da estreia dele. Falamos muito sobre ele aqui no canal recentemente. Algumas pessoas gostaram, outras não. Que conta a história de uma mulher que, após ficar afastada alguns dias por conta de cirurgias plásticas, os seus 2 filhos gêmeos a recebem quando ela volta para casa. Entretanto,
eles não acreditam que a mulher com o rosto coberto seja realmente sua mãe. A partir daí, nada mais será como antes. É uma produção alemã, não tem um roteiro linear, muitas vezes eles jogam a pegada do terror não para a questão dos efeitos, mas sim para a trilha sonora, que é muito, muito, muito obscura. Os dois meninos fazem ali um trocadilho, um jogo entre eles. Pelo fato de serem gêmeos, você os confunde em muitas das vezes. Tem cenas fortes, como aquela da barata, por exemplo, que não é spoiler, tá aí no trailer para quem já assistiu. E algumas cenas em que os meninos e a própria mãe acabam se ferindo. Não é o meu preferido da lista, que lá no final eu vou até dizer para vocês quais são. Mas dá para encarar de boa se você está procurando algo mais pesado para assistir aí. Olha, meu amigo, Intruders, um filme de alienígenas mais assustador que eu já vi na minha vida. Falar um pouco aí da sinopse. Ele foi um filme produzido na época para a CBS, ou seja, a TV americana, que conta com quase 4 horas, que na época foi dividido com uma minissérie, que trata do sequestro de pessoas por alienígenas. Da época, ele inclusive trouxe a história de uma brasileira dentro deste enredo. E a boa notícia para todos aí é que se você der uma boa fuçada aqui no YouTube, você acaba encontrando. Só que se prepara. Por quê? Na época, em 88, começou a se abrir um pouco mais essas histórias de abdução. E nós não tínhamos internet, YouTube. A gente nem sonhava o que era isso. Então a gente não tinha contato com histórias de pessoas que eram abduzidas, o que eram determinadas raças alienígenas, eventuais raças, né? Porque nada está comprovado até hoje que exista. Como os Greys, por exemplo, que se tornou esse ETzinho que até faz parte da cultura pop. Então eu me lembro que na época, inclusive, o Globo Repórter fez um especial sobre isso. Foi quando nós tivemos os primeiros contatos com Intruders. Meu amigo, quando eu assisti esse Globo Repórter, mostrando essas cenas como essa que eu estou compartilhando aqui, dividindo a tela com vocês, que é de uma criança com um ET híbrido, ou seja, a junção de duas raças, né, a humana e a extraterrestre, que o filme retrata isso, que esses seres estavam atrás de pessoas para dar origem a essa raça paralela. Olha, eu lembro que eu não dormia à noite, cara. Eu não ficava sozinho em casa, eu não saía sozinho da rua, mas dá um desconto, tá? Eu tinha só 10 anos de idade na época. Então, o filme eu acho que até hoje ele é muito impressionante. Ele tem cenas simples de suspense, mais cenas que você fica num cagaço, meu amigo. E eu acredito que poderia sim ter uma refilmagem Intruders nos dias de hoje. Mas com a mesma densidade. Tá? Não vou modernizar muito, não vou mexer muito de jumpscares, porque é um filme cru, que talvez eles não fizeram nem com a intenção de dar medo para as pessoas, e sim de fazer um documentário, digamos assim, embora não tenha essa linha do roteiro, mas que acabou se tornando um filme de terror, certo? Se você se liga nesse tema de ufologia, por exemplo, meu amigo, pega aí e assiste de boa, que vai preencher muito bem essa tua lista. Bom, pessoal, agora a gente tem que falar de Wolf Creek, Viagem ao Inferno, que conta a história de um grupo de jovens que viaja até o deserto da Austrália, e lá eles tentam sair do Parque Nacional, mas o carro acaba encrencando quando encontra um homem que mora por ali e acha que ele é um cara confiável, mas logo descobrem que estão nas mãos de um sádico e sangrento psicopata. Na época o filme foi lançado em 3 de fevereiro de 2006. Olha, é um filme pesado, cara. Se você se impressiona fácil, não assiste. Eu não sou desses que me impressionam fácil, mas eu tenho que dizer para vocês que eu assisti uma única vez. Por quê? Porque tem algumas cenas ali que eu não gosto de rever. Porque ele mostra
tortura, ele mostra sangue e ele mostra de uma forma cruel. O cara que fez ali o serial killer, um ator australiano, que eu não me recordo o nome dele agora, ele é sádico, é um dos maiores vilões que eu já vi até hoje no filme. Não chegou a me dar pavor, mas sabe, aquela coisa que, putz, já basta. Então quando o filme ele mexe com você de alguma forma, como mexeu comigo, com a sua emoção, quer dizer que ele conseguiu atingir aquele objetivo. É assim que eu vejo. Mas se você está atrás de um terrorzaço, cara, você quer ver de verdade boas atuações e uma história que te leva direto ao que você quer, ou seja, sentir medo e se sentir num ambiente meio claustrofóbico, se colocando na pele daquelas pessoas, assiste. Mas se prepara, tá? Porque é um dos maiores filmes de serial killers já feitos até hoje. Tem também o segundo filme, que na verdade é um prelúdio, só que eles lançaram depois. É igualmente interessante também, que conta a história de um cara que quase sobreviveu a esse serial killer, mas envolve uma série de outras histórias. Mas o que torna ambos os filmes interessantes é porque essa história é quase baseada em fatos reais. Porque existiu uma época na década de 90 que várias pessoas desapareceram naquela região da Austrália e foram achados os seus pertences, mais ou menos do mesmo jeito que vocês vão ver no filme, que o cara meio que colecionava as coisas das pessoas, desde carros até roupas. Mas esse serial killer da vida real, ele nunca foi pego lá na Austrália. Então isso deu vida ao roteiro desse filme. Então isso que deixa ele mais interessante ainda do que você está imaginando. Aterrados, um filme que está disponível aí na Netflix para vocês assistirem, que conta a história de estranhos eventos que assolam um bairro de Buenos Aires, na Argentina, quando um grupo de investigadores paranormais é chamado para investigar. Porém, eles vão conseguir resolver esse mistério antes que o terrível mal destrua a existência humana como conhecemos. Será de fato? Bom, o filme foi lançado em 1º de fevereiro de 2019 na Netflix e tem cerca de 1h30 de duração. É um filme interessante, um filme que não foi assim tão divulgado mesmo na Netflix, e por ser uma produção argentina, os argentinos que têm saído muito à frente, inclusive, me deixou muito intrigado. Eu curti. O filme tem uma proposta interessante, com uma trilha sonora bem sombria, e eu acredito que vale muito a pena você colocar aí dentro dessa tua lista. E vamos encerrar a nossa lista falando de um filme nacional do ano de 2019, que foi pouco divulgado aqui no Brasil, porém muito bem falado por aqueles que assistiram, inclusive eu, que conta a história de Estênio, um cara que trabalha no necrotério de uma grande e violenta cidade, resumidamente dizendo, São Paulo. Em suas madrugadas, ele nunca está só, pois possui um dom paranormal de comunicação com os mortos. Quando as confidências que ouve do além revelam os segredos de sua própria vida, Estênio desencadeia uma maldição que traz perigo e morte para perto de si e de sua própria família. Olha, me surpreendi positivamente quando assisti Morto Não Fala. Achei a história original, apesar de que, no final de tudo, acaba apelando para o mais do mesmo de muitos filmes hollywoodianos que eu e você com certeza já assistimos. Ele tem a direção de Denis Ramalho. O ano passado, inclusive, eu estava conversando com o Rodrigo Aragão da Horror Expo, que é um diretor aí
filmes cult de terror aqui no Brasil, dirigiu Noite do Chupacabras, etc e tal. E ele também elogiou muito, na época, esse filme chamado Morto Não Fala, que participou de alguns festivais da Europa, foi muito elogiado, inclusive. E ele tem uma carga pesada também. Traz cenas fortes. E do outro lado, da maneira com que os mortos se comunicam com esse vidente que trabalha no necrotério, ou seja, o Estênio, eu achei que foi de uma forma, assim, muito bem sacada por parte da produção, por parte do diretor. E você imagina, né, cara, vidente trabalhando dentro do necrotério. Inclusive existem várias tiradas de humor negro que acaba te atraindo para você assistir ele facilmente desde o início até o fim. Então é um filme também que eu super recomendo para todos vocês dentro dessa lista. Bom, pessoal, fiquem ligados que muito em breve eu voltarei aqui com mais dicas para vocês, para a gente poder conversar não só a respeito de filmes de terror, como uma série de outras coisas legais que a gente tem feito aqui, desde a época que nós juntamos os dois canais. Afinal de contas, antes a gente tinha o Cine Bobagens e Idiotapas e por outro lado também o Fato Notícias. E eu estou curtindo muito agora que nós juntamos tudo, né? Notícias de utilidade pública, cinema, os próprios contos de terror da série Vídeo Mistério. A gente conseguiu unificar os dois públicos e eu só tenho a agradecer a todos vocês que sempre estão me acompanhando. Se você é novo por aqui, se inscreva e também participe comigo nos comentários. Combinado? Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê muito em breve.